726 www.limporte.com.br. Siga-nos nas redes sociais. 18h09. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues. Você está na ZYW 219. Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. E a partir de agora, teremos o Folha no Ar, segunda edição. Hoje e daqui a pouquinho vamos colocar no ar aqui, bater um papo. Vamos conversar com o candidato à Prefeitura de Quissamã, o candidato Djamin Ferreira, que é do PRTB e que na semana passada não pôde participar devido ao fato de ter sido diagnosticado com o Covid-19. A gente torce para que ele já esteja bem de saúde e bem com a vida. E eu dou a boa noite ao Arnaldo. Arnaldo, antes de começarmos aqui a conversar com o candidato Djamin Ferreira, uma boa noite para você. Eu estou ouvindo aqui um retorno aqui com um pouco de delay. Você quer que eu tenha delay? Eu vou sair aqui também. A gente já está no ar, Boa noite. Não, já estamos no ar, boa noite. Agora, mas eu tava com delay aqui no áudio. Marco Antônio, consegue me ouvir? Consigo, muito bem. Então, boa noite para você, boa noite já ao Djamin, boa noite ao Di que chegou agora, boa noite, sobretudo, à população de Quissamã que está nos acompanhando e a todos os ouvintes da Folha FM. Boa noite, Aldi. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Djamin. Boa noite, Marco Antônio, os nossos ouvintes. Internet, né? Sempre internet. É um mal, mas também é um bom, muito bom, aliás, né, na verdade. Fechando a nossa série, né, de entrevistas aqui de Quissamã com o Djamin, antes de mais nada, desejar melhoras a você, candidato, que, né, foi diagnosticado com Covid-19, seria entrevistado na semana passada, está aqui conosco hoje. E boa noite, principalmente, aos nossos ouvintes da Folha FM, no nosso Folha no Ar, segunda edição. Boa noite a todos. Para a gente manter a tradição, você começa aí, então. Então vamos lá, mantendo a tradição também com a pergunta que a gente fez para todos os candidatos, Djamin, por que ser candidato à Prefeitura de Quissamã? Boa noite a todos, boa noite ouvinte, boa noite a todos vocês. Bom, eu não tenho histórico político, eu sou nascido no interior de São Fidélis, num distrito chamado Barro Branco. Iniciei minha vida empresarial há 30 anos atrás, filho de pequeno produtor. Fui conhecer energia elétrica com 15 anos de idade e fui ver televisão numa escola agrícola. Minha formação em agropecuária e comecei a minha atividade no ramo dos negócios, produzindo equipamento. Há 14 anos atrás tive a honra de vir para Quissamã, montar parte dos nossos negócios aqui. E chegando nessa linda, maravilhosa cidade ordeira e boa, cidade com arrecadação altíssima, vendo essa cidade na miséria e na falta de emprego e nas dificuldades, resolvi assim me ingressar na carreira política com um propósito de tentar deixar parte aqui na terra, nessa minha passagem, que possa facilitar a vida das pessoas que tanto precisam, principalmente no que diz trabalho, que eu acho que é o de mais digno na vida do ser humano. Como você mesmo falou, né? Você está entrando na questão da política. E essa polarização, né, que nós temos em todas as cidades pequenas, acaba polarizando entre um candidato ou outro. Normalmente é o candidato da máquina e um grupo político tradicional. Em Quissamã não é diferente. Se a gente for falar da região aqui, isso acontece em todas as cidades. Mas como quebrar essa polarização? Chegar junto ao eleitorado e quebrar isso que já se torna quase que uma tradição dessas cidades de polarizar as eleições? Realmente não é fácil. Eu tentei contribuir com os grupos políticos logo que aqui cheguei. Tentei contribuir com as minhas ideias nos grupos políticos que aqui existiam e não fui ouvido.
Na verdade, esses grupos políticos que monopolizam, né, esse tipo de cidade têm dificuldade de abrir para as pessoas que têm a mente aberta, como eu, que jamais quero ser um político profissional, e sim um contribuinte para a população. E nessa, em 2014, eu lancei uma candidatura a deputado, brinquei por aí, aprendi alguma coisa. Em 2016, sozinho, sem nenhum recurso, me lancei candidato a prefeito dessa cidade com apenas 12 candidatos a vereadores, sem apoio nenhum financeiro, sem nada, no peito e na raça, onde eu encarei um atual prefeito, encarei essa prefeita que hoje está aí e encarei o ex-prefeito Armando Carneiro com a minha dignidade. Tive menos de 3% dos votos, mantive as minhas mãos limpas, não mudei de partido, mantive no PRTB 28, que é o partido do Mourão, e retornei com a mesma modalidade. A ideia é quebrar paradigma. Nós sabemos que quebrar paradigma não é fácil. Um jovem que saiu da roça, do interior, galgou os graus que eu já galguei, conhecer a quantidade de países que eu conheço, o Brasil na maneira que eu conheço. Conseguir uma prefeitura de Quissamã não será difícil. Espero que seja dessa vez. E se não for, estarei de mãos limpas, preparado para as próximas. Por falar, Aldir, só para complementar a pergunta, por falar nessa questão de conversas com grupos políticos, o ex-prefeito Armando Carneiro, entrevistado aqui na terça-feira passada, foi na terça-feira, dia 20, ele falou que conversou com esses atores da oposição, né, os nomes da oposição, para que se fizesse uma pesquisa e saísse uma candidatura única de oposição. Você foi procurado com ele? Vocês tiveram essa conversa? E se sim, por que não andou? Eu tive uma conversa com Armando Carneiro, sim. Tive com pessoas do grupo dele, a qual eu respeito bastante. E a conversa não andou pelo seguinte: até um certo ponto, nós imaginávamos que Armando queria realmente fazer um governo diferente e mudar toda uma história implantada para trás. Na medida que foi aproximando as convenções, essa conversa não andou da maneira que deveria andar. A gente esperava um novo projeto, uma nova ideia de uma política renovada, uma nova estrutura. Aí veio a situação partidária, um partido que está aí todo envolvido em corrupção, o governador caiu, e eu não me senti à vontade, então, de tentar fazer uma nova política dentro de uma velha política. Não andou e a gente preferiu continuar desta maneira. E com os outros candidatos de oposição, né? Tem o Armando, que é um ex-prefeito, é um candidato que está sempre em evidência, mas tem outros candidatos, né, de oposição. Houve alguma conversa com os outros candidatos, com o doutor Leandro, com o Manel da Ótica, para uma composição entre vocês? Com o Leandro, não. Com o Leandro eu tentei me aproximar, até porque eu sou muito amigo do vice dele, somos vizinhos, somos clientes um do outro. Não teve conversa nenhuma, nem a possibilidade, ele não quis. O Manel da Ótica é uma pessoa que eu respeito muito, afinal tem um perfil muito parecido com o meu, empresarial, uma pessoa também totalmente fora do mundo da velha política, mas nós não conseguimos acertar. Nós não conseguimos acertar porque eu já tinha um projeto, meu projeto era de Vina Majoritária, ele também trabalhou para Vina Majoritária, e até mais por parte dele a gente acabou preferindo vindo separado, mas houve também a possibilidade de conversa. E só complementando, Arnaldo, e essa fragmentação em várias candidaturas, né, Quissamã, assim como grande parte dos municípios norte fluminenses, bateu recorde de candidaturas a prefeito esse ano, até por ser uma eleição bem diferente, né, sem coligação para eleição para a Câmara também. Essa fragmentação para o Executivo, né, para disputa para o Executivo, pode favorecer a máquina? Olha, nós sabemos que a máquina, com seu poderio de fogo e de opressão, que é o que existe aqui na cidade,
é muito favorecida em qualquer situação, que ela já entra com uma larga condições melhores na frente. Mas o que eu acredito, eu como sou entusiasta, eu acredito nesse Brasil, eu sou um sonhador, eu sou um caboclo que capirei, que vim da enxada, que eu tenho muita honra de dizer isso. Eu acredito na mudança, eu acredito na quebra de paradigmas. Até então, as pessoas olhavam a cidade como Quissamã, não. Lá quem manda é família fulana e família beltrana. Quem manda é a máquina. Nós estamos chegando numa condição que quem tem que mandar é o povo. O povo tem que quebrar paradigma, criar coragem e encarar a velha e complicada política. Então, eu acredito que mesmo que essa diversificação de candidato venha favorecer a máquina, mas como eu acredito no futuro, como eu acredito no Brasil, como eu acredito em Quissamã, em 2024 nós teremos uma outra modalidade política. Já mudou muito. Nós acompanhamos a política aqui, eu estou acompanhando aqui desde 2004, como nós mudamos. Aqui nós tínhamos 2 membros de uma mesma família, que era pior ainda. Tentou mudar um pouco, tivemos a infelicidade aí de um ex-prefeito que destruiu a cidade, veio agora esse atual governo, um desastre total, mas a gente acredita que as pessoas começam a ter coragem. Até muito recente, quando nós, cidadãos de bem, falávamos que ia entrar na política, começava pela família. Vai ser mais um ladrão? Vai entrar lá para quê? Vai fazer isso? Depois da eleição agora do nosso Bolsonaro, depois dessa nova mudança que o Brasil está tendo, depois da coragem que o brasileiro teve de encarar e mudar um sistema ideológico de 30 anos, nós estamos mudando o Brasil. E eu creio, quero acreditar, que o Papai do Céu, que eu tanto acredito, vai dar condições das cidades pequenas do Brasil se reestruturar e se ingressar num novo modelo político. Hoje você vem pelo PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, né, que está aí na composição com o presidente Bolsonaro. Você coloca a sua candidatura, já citou aqui o presidente Bolsonaro como um exemplo, pelo que entendo. Você coloca a sua candidatura como uma candidatura bolsonarista em Quissamã? 100% bolsonarista. Eu sou Por quê? direita, porque eu sou uma pessoa de direita. O modelo de esquerdismo no Brasil não funcionou, não deu certo. Logicamente, eu tenho um Bolsonaro como um bom líder, né? Nós temos outras pessoas de centro também aí, que são pessoas que querem o bem para o país, mas o modelo que conhecemos de socialismo, de comunismo, não emplacou. Não que Bolsonaro seja o melhor governo do mundo, não defendo desta maneira. Espero que em 2022 nós tenhamos até um outro candidato que possa concorrer com ele, e que nós possamos apoiá-lo. Mas eu sou capitalista, sou de direita e acho que nós temos que acabar com esse viés ideológico que não funcionou. O país só funciona com produção, o país só funciona com produtividade, o país só funciona com oportunidade para todos, e o país só funciona sem corrupção. E hoje a nossa luta é contra a maldita corrupção. Djamin, só concluir aqui. Pensando nesse aspecto, então, nacional, nessa questão de divisões políticas, como que você viu a migração, então, da prefeita Fátima Pacheco, que saiu do PT, foi para o Podemos, e agora está um partido mais à direita, de centro-direita, como é o DEM? Nós estamos vendo por aí que nós não temos ideologia, esse povo só muda de sigla. A prefeita Fátima Pacheco é vermelhinha, lulista, dilmista. Quando a Dilma saiu, ela se transvestiu de PT e foi para o PTN e vestiu uma camisa amarela. Na medida que veio a campanha agora de 2016, ela trocou o amarelo pelo DEM. Esse é o exemplo dos políticos que nós temos no Brasil. Onde me convém melhor? Me convém melhor aqui, eu vou caminhar aqui. Me convém ali, eu vou caminhar aqui. Inclusive, em 2012, Fátima Pacheco foi a candidata do Armando Carneiro.
eles são do mesmo grupo político, nunca foi diferente aqui. A Fátima é secretária há mais de, sei lá, de 15 anos nesse município, como assistente social, ela teve em todos os governos. Todos os governos. Foi eleita pelo PT, foi eleita pelo PTN e está eleita pelo DEM agora. É esse tipo de política que a população está começando a enxergar de outra maneira. Até pegando uma carona nessa linha que a gente está conversando, a gente sabe que em 2018 veio essa onda, né, bolsonarista, essa onda da direita, que surpreendeu muita gente e foi avassalador de um jeito pouco visto recentemente. Mas a eleição de 2020, a eleição municipal, é diferente, né? É uma eleição muito específica, de problemas específicos, problemas municipais. O que essa relação entre 2018 e entre 2020 pode atrapalhar e pode ajudar no debate dos problemas municipais? Bom, como você disse, é uma eleição totalmente diferente da eleição nacional, né? Ela não tem praticamente nada, porque a eleição municipal é praticamente uma família, onde nós vivemos um cerco entre Campos, Carapebus, Conceição de Macabu e Macaé. Então é uma história diferente. Inclusive, no meio municipal, pouco se fala até das questões partidárias. Se votam muito em pessoas, né? Mas o que eu vejo é que com essa abertura política, com uma nova regra das redes sociais e o acesso da pessoa comum às redes sociais, está facilitando muito esse modelo político, onde os eleitores possam realmente começar a entender a cabeça do gestor público, a cabeça do detentor do poder, né? Então, a gente acredita que nessa eleição vai ter já algumas mudanças, mesmo sabendo que não é fácil quebrar essa polarização, mas já vai ter uma mudança muito grande esse ano, sim. Com certeza, eu espero. Agora, falando um pouquinho mais sobre Quissamã, eu até queria só destacar que entre as cidades da região, só para a gente concluir essa parte de política, Quissamã foi que deu a menor vitória proporcional a Bolsonaro. Por exemplo, a de São Francisco, 70 e poucos por cento, Campos, 65%, e em Quissamã parece que foi mais apertado entre Bolsonaro e Haddad. Então, só para a gente completar essa questão de política partidária, você acha que é um capital que dá para cooptar para o seu grupo político? Dá para pegar esses 56% do eleitorado de Quissamã e trazer uma parte deles para o seu grupo político? De quanto? É muito difícil falar de número nessa situação, como eu disse. No interior não dá para você dizer o direito de esquerda, com certeza não. A partir de Quissamã, para você ter uma noção, tem presidente de partido de esquerda que é bolsonarista. Nós temos grande parte de partidos, exemplo, PDT, que é Bolsonaro. Então não dá muito para você ter essa média. Agora, Bolsonaro teve uma votação bem melhor do que a Haddad aqui e rolou muito recurso por parte da máquina, apoio do Haddad aqui na cidade. E isso, infelizmente, no curral eleitoral ainda é uma lástima, mas funciona. Djamin, agora entrando especificamente na questão que passa por toda a região, que é a questão econômica, né? Quissamã hoje tem, até pelo tamanho da cidade, tem uma situação boa, né? Teve aí o pico da arrecadação dos royalties lá em 2008, né, com 147 milhões. Veio aquela crise de 2016, onde caiu para 40,1 a arrecadação de royalties. Esse ano a previsão do InfoRoyalties da Universidade Cândido Mendes é que o município receba 104 milhões e tenha um novo pico no ano que vem de 122 milhões. Desde 2016 vem o município numa crescente de arrecadação. Campos tem uma situação diferente, é uma cidade maior, mais complexa também, com uma arrecadação em queda. Como você avalia a investimento
e a aplicação dos royalties do petróleo nesses últimos anos. E na sequência a gente vai falar mais sobre STF, julgamento, enfim. Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: essa é uma coisa que eu falo com muita propriedade, muita tranquilidade, porque a gente que aprendeu desde os 18 anos a administrar alguns míseros centavos, é muito fácil de você conseguir adequar receita e despesa. Logicamente, o poder público, com a sua máquina pesada implantada pelos políticos anteriores, tem um pouco de dificuldade. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que Quissamã pode cair bastante o volume do royalties, que fica uma cidade muito fácil de administrar. Nós estamos falando de um município que arrecadou 194 milhões em 2017, números empíricos, para não entrar em detalhes, que arrecadou em 2018 247 milhões. Estamos falando em 2019, um município que arrecadou 251 milhões. Transformando isso por dia, que é uma coisa mais prática para o ouvinte entender melhor, Quissamã arrecadou por dia em 2017 532 mil reais. Quissamã arrecadou em 2018 678 mil reais. E arrecadou em 2019 690 mil reais. Nós estamos falando dia. Nós estamos falando de uma cidade que arrecadou este ano, até dia 30 de setembro, 231 milhões de reais. Nós estamos falando de uma prefeita e de um governo que administrou até hoje, mais ou menos, gente, não vou entrar em detalhe de número, por favor, 903 milhões e 770 mil reais. Ninguém precisa de ser um doutor e conhecedor em economia para ver que esse recurso é mais que suficiente para fazer uma gestão responsável, com trabalho, com renda, com desenvolvimento sustentável. Nós temos uma cidade aqui que a prefeita perdeu esse ano quase 9 milhões da Funasa para melhorar a nossa recuperação de esgoto que jogou fora, está jogando fora num baita de um crime ambiental no nosso canal Campos Macaé. Então, falar de dinheiro em Quissamã, falar de recurso em Quissamã, nós temos recurso para fazer a melhor gestão do interior do estado. Se você observar hoje, São Fidélis, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, e comparar com esse recurso que nós temos, nós teríamos para aqui um povo com a melhor dignidade humana que nós podíamos ter nesse país. Infelizmente, a falta de gestão é um absurdo. Infelizmente, o dinheiro jogado fora é um absurdo. Quissamã não se fez uma casa popular com esses 903 milhões e se paga aluguel social para a população. Não que eu seja contra de aluguel social. Tem que ter aluguel social, mas a pessoa não pode receber aluguel social mais de que 3 meses. Ele tem que receber uma casa, ele tem que ter dignidade. E o dinheiro aplicado em Quissamã não se faz ato social, se faz politicagem. Quissamã tem uma quantidade de assessores empenhados na prefeitura que vocês não fazem ideia. Quantidade de assessores que tem aqui ganhando 5, 6, 7, 8 mil. Quando essa prefeita tomou posse, eu a chamei e disse, vamos chamar um grupo jurídico, vamos fazer uma recuperação tributária nessa cidade, vamos abaixar o ISS para o melhor número e vamos trazer empresário para cá. Vamos fazer um acordo com o INEA e vamos fazer o licenciamento ambiental para cá. Quissamã precisa de atrair empresário. Nós temos hoje o Parque Nacional de Jurubatiba, que pode ser uma baita fonte de renda. As pessoas olham o parque como problema, eu olho aquilo como fonte de dinheiro, num projeto sustentável, que pode ser utilizado até 20% do parque com projeto ambientalmente correto. Não se faz isso, e Quissamã só se fala em gastar dinheiro.
E todo político aqui que fala que o Reut não dá é incompetente. Incompetente, não merece e não tem a dignidade de pegar uma caneta para cuidar desse sacrossanto município. É simplesmente revoltante. Jamin, agora a gente está em uma discussão aí que volta à pauta, né, que é a questão da partilha dos royalties. Já tivemos em pauta algumas vezes, agora volta aí, tá, para ser julgado no dia 3 de dezembro. Houve ontem uma reunião em Brasília tentando adiar novamente esse julgamento. Existem argumentos que dizem que a gente ganha, o Estado do Rio ganha, né, como diz que perde, partilha para toda, e a decisão vai ser ali dos 11. No Congresso, o Estado do Rio e São Paulo e Minas formaram minoria, esses 3 estados não tiveram como vencer no voto dentro do Congresso, então isso vai ser decidido lá no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? O Armando Carneiro e a Fátima Pacheco, aqui no programa, eles disseram que não tem condições de pensar que Samam se os royalties foram divididos. Se os royalties foram divididos para todo o país, ou seja, se concretizar a partida dos royalties. Você concorda com isso? Por quê? Não. Fátima Pacheco nunca administrou nada na vida. Fátima Pacheco escolheu uma excelente profissão, que é a profissão de assistente social. Com todo o respeito que eu tenho aos profissionais, nós somos livres, graças a Deus, e na medida que nós nos formamos, escolhemos uma profissão. Você, quando escolhe ser assistente social concursado de uma prefeitura, você está se dedicando a sua vida, às pessoas, a um emprego seguro e uma estabilidade. Então você se preparou para aquilo, parabéns. O Armando Carneiro, com todo respeito também, tem lá a sua vida, tem seus negócios, tem suas propriedades, eu não vou entrar nesse termo, mas eu discordo. Eu discordo com falar que queda de royalty é queda na desgraça. Se fosse assim, o pai de família, quando perde o emprego, morre de fome. Se fosse assim, houve aí a crise do Covid, o Brasil todo ia morrer de fome. Para mim, uma tremenda incompetência dizer que Quissamã fica inviável. Nós temos uma das maiores bacias de água doce do Brasil. Ninguém falou aqui em produzir nada. Nós estamos num eixo que liga o sul ao nordeste, com a BR-101 no meio, com toda a infraestrutura de gás e de estrada para fazer o município render. Nós temos a Lagoa da Feia, que tem um manancial de água fantástico para a produção. Nós temos envasadora de água de coco aqui para reestruturar a nossa produção de coco. Quissamã hoje tem uma infraestrutura e um legado que o Brasil queria. Está no centro do polo offshore. Nós estamos hoje no meio do Porto do Açu, Macaé, eixo Rio-São Paulo. Por que não criar em Quissamã um grande polo logístico, um polo de qualificação e preparação de profissionais, abaixar o imposto do município, fazer um acordo com o INEA, que já é feito, para dar licenciamento ambiental aqui. Eu tenho um amigo lá em Viana, que é o prefeito Gilson Daniel, está saindo agora no segundo mandato, onde você chega naquele município, com 30 dias você tem licença ambiental simplificada na mão, que é LAIS. Você tem liberação do Corpo do Bombeiro com 30 dias. Você tem um alvará com 30 dias liberado. Ele transformou hoje Viana num baita de uma região de logística. Então nós não temos que... O problema do Armando Carneiro da Silva, o problema de Fátima Pacheco é gastar só o dinheiro que vem. Ninguém pensou em hora nenhuma em transformar esse município num celeiro de produtividade. Macaé está do nosso lado, Macaé tem um custo altíssimo. Hoje, para você implantar uma empresa em Macaé, você começa no mínimo com 2 milhões de reais no terreno. Por que não pensar em Quissamã num polo produtivo? Infelizmente, Quissamã acostumou a viver de migalha, de miséria, e quer transferir isso para frente assim que acabar o royalty. O fim do royalty não é o problema. O fim do royalty pode ser a solução para Quissamã
para nós dar oportunidade ao nosso povo, desempenhar esse povo que trabalha na prefeitura, pendurado em prefeitura, e dar oportunidade de negócio para esse povo, financiar esse povo do trabalho offshore, financiar esse povo, preparar para trabalhar na bacia de petróleo. É isso que nós precisamos fazer para o Quissamã. O problema de Quissamã não é e não será falta de dinheiro, é falta de competência. Bom, nós ainda temos 1 minuto para o nosso primeiro intervalo. Arnaldo. Joga esse minuto então para o próximo bloco. Então, né? Tá bom, faremos um intervalo agora e já voltamos com essa conversa com o candidato Djamin Ferreira, do PRTB, na participação do Aldir Salles e do Arnaldo Neto. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.